Irmãos e amigos que aqui estão, em todos os tempos, pessoas são acusadas de graves crimes. De vez em quando, alguém tem a sua vida prejudicada porque foi acusada de um crime, de um erro que a pessoa nem cometeu. E ela foi, então, acusada disso e foi condenada por isso. E muitas pessoas têm sofrido acusações sem que tenham cometido tais atrocidades. Qual é a pior situação? Ser acusado por algo que você fez ou ser acusado por algo que você não fez? Na minha opinião, nenhuma das duas é boa. Não é bom nenhum e nem outro. No entanto, meus amados irmãos, parece que é mais dolorido você ser acusado de algo que você não fez, que você tem a consciência que você não fez. Talvez algum tempo atrás, lá anos atrás, alguém te acusou de alguma coisa que você não fez e prejudicou você por isso. Mas talvez você esteja hoje sendo acusado de alguma coisa que você não fez. E eu não estou me referindo aqui, de você ter sido acusado de ter comido um pedaço de bolo que foi colocado dentro da geladeira. Não estou falando de coisa mais séria. Tipo assim, você roubou, você matou, você adulterou, você traiu o seu cônjuge. Uma acusação assim mais grave. E você tem certeza que você não fez isso, mas alguém está acusando você que você fez sim. Isto é muito ruim, isto é muito mal, isso é muito doloroso. E é interessante, meus amados irmãos, também, que às vezes pessoas são acusadas de coisas que elas fizeram, mas como não tem prova, elas vão morrer negando. Alguém até diz, criou até um adágio: eu morro negando, não conto, não digo, não confesso. Mas lá no fundo a pessoa sabe que é verdade. Mas como ninguém conseguiu provar, então a pessoa ela vive como se não tivesse cometido aquele crime ou aquele erro grave. Aí não há prova, então não há crime. Se não há prova. Mas você sabe, lá no seu subconsciente você sabe que cometeu aquele erro, que cometeu aquele crime. E está tudo bem, porque nunca ninguém conseguiu provar. Mas se alguém conseguir provar, aí é outra situação. Pois bem, eu quero, meus amados irmãos, levá-los a pensar no que está escrito em Atos capítulo 25, versículos de 1 a 12. Os irmãos que estão acompanhando as mensagens em Atos vão estar refrescando a memória desses textos sagrados. Embora já faça algum tempo que a gente não tem pregado aqui em Atos, mas hoje eu quero falar sobre Atos 25, versículos de 1 a 12. 3 dias depois de ter assumido o governo da província, Festo saiu de Cesareia e foi para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhes apresentaram queixa a respeito de Paulo. Contra ele, pediram a Festo o favor de mandar que ele fosse trazido a Jerusalém, e que eles tinham armado uma emboscada para matar Paulo no caminho. Versículo 4. Festo, porém, respondeu que Paulo continuaria preso em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. E concluiu: aqueles de vocês que estiverem habilitados, me acompanhem, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, foi para Cesareia. No dia seguinte,
assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele, fazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Então Paulo, defendendo-se, disse: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, perguntou a Paulo: você gostaria de ir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Paulo respondeu: estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se de fato pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: já que apelou para César você irá. Amém, meus amados irmãos? Que o Senhor nos ajude na compreensão da sua palavra, para que, compreendendo-a, queiramos todos nós de livre e espontânea vontade de colocá-la em prática. O cenário aqui, os irmãos já sabem qual é. É aquela terceira viagem missionária de Paulo. Ele está na sua terceira viagem missionária. Paulo, ele não está nada bem. A coisa não está boa para Paulo, porque afinal de contas, ele está preso, ele está acorrentado, ele está ali perante as maiores autoridades, sendo acusado de crimes os quais ele não cometeu. Fizeram muitas, a minha tradução diz, muitas e graves acusações contra Paulo. O grande fato, meus amados irmãos, era que ninguém conseguia provar aquelas acusações, mas ele estava ali sendo acusado. Quando você olha o versículo 8, o Paulo, ele se defende, afirmando categoricamente que não cometeu nenhuma espécie de crime contra 3 instituições aqui. Aí ele diz: não cometi crime contra a lei dos judeus, não cometi crime contra as leis do templo e não cometi crime contra o império, ou seja, contra César, contra o governo. Não cometi crime nenhum. Aí o que foi que aconteceu aqui? Aconteceu uma discussão a respeito da competência do tribunal onde deveria ser julgado Paulo. Ele deveria ser julgado em Jerusalém, através das leis dos judeus, ou deveria ser julgado em Cesareia, conforme as leis do Império Romano. E aí, o Paulo, ele apelou. Ele disse: olha, eu não quero voltar para Jerusalém para ser julgado conforme a lei dos judeus. Eu estou no tribunal competente. Eu apelo para César. César era o império, era o máximo do império. Então, ele disse: olha, eu quero ser julgado por César. Então, o Festo disse: então você vai ser julgado por César. Muito bem. Mas o que isso tem a ver comigo, Marcílio Pereira de Barros? O que isso tem a ver com você que está aqui? O que essa história toda tem a ver conosco, meus amados irmãos? Eu diria que tem tudo a ver. A primeira pontuação da aplicação prática. Escute, primeira aplicação prática. Você pode, a qualquer momento, ser acusado de algo que você não fez. Aí alguém diz assim: mas por quê? Porque, primeiro, você é gente.
E onde tem gente, pode haver erro. Então você é um ser humano. Eu sou um ser humano. Nós somos seres humanos. A qualquer momento alguém pode falar algo a nosso respeito que não é verdade. A qualquer momento alguém pode nos acusar de algo que nós não fizemos. Por que isso pode acontecer? Porque você não é melhor do que o apóstolo Paulo. Você não é melhor do que muitos que já passaram por isso. Então, a qualquer momento, eu ou você podemos ser acusados de alguma coisa que nós não fizemos, somente pelo fato de nós sermos gente e estarmos nesse mundo. Lá no seu trabalho, você pode ser acusado de ter feito alguma coisa que você não fez. Quem fez foi um colega seu de trabalho. Quem fez foi um amigo seu lá no trabalho. Você não teve nada a ver com isso, mas alguém pode acusar você de ter feito. E por quê? Porque você é pior do que os outros? Não. É porque você não é melhor do que os outros. Eu não sou melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Eu não sou pior do que ninguém. Você não é pior do que ninguém. Estamos todos num pé de igualdade só. Então isso implica dizer que nós podemos sim ser acusados de alguma coisa que a gente não fez. E também, por que a gente pode ser acusado de uma coisa que a gente não fez? Irmãos, olhem para mim, para vocês entenderem. Irmãos, porque tem coisas que não estão sobre o nosso controle. Você concorda com isso? Tem coisa que não dá de você controlar. Por exemplo, você é capaz de controlar a língua de alguém? É? Às vezes você não controla nem a sua própria língua. Fala pelos cotovelos. Imagine só a língua dos outros. Então alguém pode falar o que quiser falar. Porque nós não temos o controle de tudo. É ilusão você pensar que tem o controle da língua do seu filho. É ilusão você dizer, se você falar isso, eu bato na sua boca e você tal, então não fale isso. É ilusão sua pensar que o seu filho não vai falar. Porque você não tem o controle da língua dele. E é interessante que a Bíblia fala sobre isso. Né? A Bíblia diz que a língua é fogo inflamado pelas chamas do inferno. Incrível, né? E a Bíblia diz também que a gente é capaz de domar um cavalo. A Bíblia diz assim: o cavalo não sabe a força que tem. Se um cavalo, o cavalo, soubesse a força que ele tem, ele não deixaria ser dominado por ninguém. E nós pegamos, eu esqueci o nome da boqueira do cavalo, como é o nome daquela peça? Isso aí. A gente coloca na boca do animal e monta sobre ele, e se ele quiser ir para ali, a gente puxa, e ele trava, e você vai para onde, você leva ele para onde ele quiser. Mas se ele quisesse ir para lá, ele ia mesmo com a boca sangrando e arrebentando, e você não tem força para segurar um cavalo. Do mesmo jeito que você não tem força para segurar a língua de ninguém. Então, alguém a qualquer momento pode acusar você de alguma coisa que você não fez. Por quê? Porque nós não temos o controle de tudo. Tem coisas que fogem do nosso controle. Tem coisas que é impossível a gente controlar. Sobretudo, a fala de alguém. Quando alguém quer falar, fala e fala mesmo. Coisas ruins podem acontecer com pessoas que são acusadas falsamente de algo. Algum tempo atrás, meus amados irmãos, eu não sei se vocês lembram, escute essa história. Essa história foi chocante. Recentemente eu lembrei dessa história. Uma jovem senhora saiu de casa para ir comprar alguma coisa num comércio perto da casa dela, e alguém olhou para ela e disse assim: olha, aquela ali é a mulher que está sequestrando crianças. É ela. Aí o pessoal na rua: é mesmo? É ela. Aí pegaram a mulher e espancaram ela, bateram nela até ela morrer. Ela foi linchada pela população. Com base, sabe em quê? Num retrato falado. Você sabe o que é o retrato falado?
Os irmãos aqui que são da polícia sabem o que é retrato falado. É quando alguém diz assim: eu vi a pessoa que sequestrou criança. Como é que ela era? Aí a pessoa vai dizendo, ela tinha o cabelo assim. Aí um perito da polícia vai desenhando. Aí era assim. Aí mostra o papel. Pronto, é isso aqui. Essa mulher, ela foi espancada até a morte por causa de um retrato falado, que alguém na rua disse: é ela. Ela foi espancada até a morte. Depois descobriram. Sabe o que descobriram? Não era ela. Mas foi tarde demais. A pessoa morreu de graça por causa de uma acusação falsa. Algo terrível aconteceu com ela e ela veio a óbito, porque depois que os fatos foram apurados, deixou claro que ela não era a culpada. E agora, a quem recorrer? Você vai correr atrás de quem agora para resolver esse problema? Em segundo lugar, da aplicação prática. Você pode ser acusado por algo que você de fato fez ou está fazendo. Bem, neste caso aqui é mais complicado. Pelo fato de você ter cometido um crime ou um erro. Você pode ter cometido crimes ou erros, e hoje você está sendo acusado por estes crimes ou por esses erros que você cometeu. E por enquanto está tudo bem, porque não há prova nenhuma. Mas se for provado, porque vai precisar de provas. Então fica provado que você cometeu o erro, fica provado que você cometeu o crime. E agora, é gravíssimo. A quem recorrer? Eu vou recorrer a quem? Porque esse crime, ele pode causar vergonha, ele pode causar arrependimento, transtornos, rompimento de relacionamentos, pode causar destruimento da família. A família pode se acabar por causa desse erro, por causa desse crime. Pode acontecer, inclusive, prisão, etc. Você está sendo punido por algo que você realmente fez. E agora, a quem recorrer? Um bom advogado. Alguém recorre a um bom advogado. Agora escute, para você entender. Escute, que eu já estou caminhando para a conclusão. Escute. É justo você perder coisas por erros cometidos. É justo. Você cometeu um erro grave e é justo, por causa desses erros, você perder coisas, inclusive o emprego. Escute o que eu estou dizendo. Tem erros que, se você cometer, eles são graves, eles podem levar à tua demissão. Você pode perder o cargo que você exerce se você cometer tal erro. Digo mais, é justo você perder pessoas por erros que você comete. Isso aqui é sério. Se você não tiver cuidado, você pode cometer um erro e você pode perder pessoas por causa desse erro. E quando eu estou dizendo perder pessoas, é de fato perder pessoas. Romper relacionamento da pessoa não querer mais nem saber de você, nem pintar de ouro, por um erro que você cometeu. É duro dizer isso, mas é verdade, irmãos. É verdade. Olha, está assim de gente que perdeu o emprego porque cometeu erro. Está assim de gente que perdeu esposa, perdeu esposo, perdeu família por causa de um erro. Está assim de pessoas que tiveram a sua ficha manchada por um erro que cometeu. Tem muito. Então, e agora? A quem recorrer? Aí eu faço minhas as palavras de Paulo. Eu apelo para Jesus Cristo.
eu apelo para Jesus Cristo. Por que que eu apelo para Jesus Cristo? Nesse caso aqui, o Paulo disse assim: eu apelo para César, mas os irmãos estão entendendo aqui o trocadilho, né? É claro que Paulo estava apelando, era para Cristo Jesus, o Senhor. Agora, meus amados irmãos, por que apelar para Jesus Cristo? Porque tem ocasiões que a gente só tem a Jesus para apelar. Primeiro, porque Jesus sempre vai ter uma resposta plausível para a minha situação. Jesus, ele sempre vai ter uma palavra plausível para a situação que eu estou vivendo no momento. Eu vou citar aqui um caso clássico, que de vez em quando eu toco nesse caso quando eu falo sobre esse tema. Um caso clássico. Lembra daquela mulher que foi apanhada em adultério? Lembra lá dela? Pois é. Qual era a punição da época para quem fosse apanhado em flagrante adultério? Morte por apedrejamento. Isso, irmãos, estava na lei, era lei. Então, a pessoa que fosse apanhada em adultério, ela teria que ser apedrejada em praça pública. Em praça pública. Ah, mas era maldade. Quanta maldade? Não, era a lei. Era a lei. E aí, pegaram uma mulher em flagrante adultério e levaram até Jesus Cristo. E aí a ideia era fazer com que Jesus ele entrasse em contradição. Ele entrasse em contradição. E aí chegaram lá com aquela mulher, e os irmãos já sabem a história todinha que nós já temos falado aqui direto, e os irmãos já têm lido na Bíblia o tempo inteiro. Aí o desfecho de tudo foi uma frase de Jesus, que virou até uma espécie de jargão hoje, uma espécie de ditado popular. Tudo termina com a frase de Jesus: vai e não peques mais. Mas não foi isso. Antes disso, Jesus disse: quem dentre vocês não tiver nenhum pecado, vai ser o primeiro a jogar uma pedra nela. Que incrível, não é não? Quem jogou pedra? Nenhum. Mas o que foi que Jesus falou? Mulher, cadê teus acusadores? Não, eles não estão aqui, foram embora. As pedras estão aqui no chão. Pois é, Jesus, o único que não tinha pecado, disse assim: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Não cometa mais esse pecado. Foi a instrução de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, escuta. Tem momentos que a gente só tem que recorrer a Jesus Cristo. Não adianta você ir ao marido, não adianta você ir à esposa, não adianta você ir aos filhos, não adianta você ir aos pais, não adianta você ir ao pastor, não adianta você ir ao padre, não adianta você ir ao macumbeiro, não adianta você ir a seja lá quem for. Vai ter um momento que você só vai ter uma pessoa a quem recorrer: Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo tem respostas que nem um pastor tem para te dar. Por que Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo tem respostas que ninguém no planeta é capaz de te dar, somente Ele. Porque tem momentos que apenas a Jesus Cristo nós devemos recorrer, porque somente Ele tem a boa, agradável e perfeita vontade. Porque tem momentos que somente a Jesus nós temos que recorrer. Irmãos, escutem. Porque somente Jesus é justo. É justo. Escute. Talvez alguém esteja te tratando com injustiça. Talvez o teu próprio cônjuge, talvez um filho, uma filha, talvez o teu patrão, talvez o teu empregado, talvez um parente teu, talvez um conhecido teu, talvez um familiar esteja tratando você com injustiça. Aí eu digo para você: escute, recorra a Jesus Cristo, porque Ele é justo. Ele é justo. Por que tem momentos que nós temos que recorrer apenas a Jesus Cristo, irmãos? Escute, irmãos, olha.
Por que que tem momentos que só nos resta apelar para Jesus? Porque só Jesus entende você. O teu cônjuge pode não te entender. Os teus filhos, os teus pais, o pastor, o líder da igreja, sei lá quem, pode todo mundo não entender você. Talvez até você já se perguntou: ninguém me entende, ninguém me entende. Jesus Cristo entende você. Ele sabe da sua condição. É por isso que você tem que recorrer a Ele. Olha, tem momentos, meus amados irmãos, que não vale a pena você ficar postando coisas nas redes sociais para todo mundo saber que você está com uma dificuldade, não. Tem momentos que você tem que se dobrar perante Jesus, porque somente Ele te entende. E se você não tiver cuidado com esse negócio de redes sociais, chega lá um aproveitador ou uma aproveitadora olhando as suas palavrazinhas lá, vai querer lhe dar um consolo, um conforto, entre aspas, e está com má intenção em relação a você. Não recorra às redes sociais não, meu amado irmão. Recorra a Jesus Cristo. É Jesus quem te entende. Não tem esse negócio de amiguinho de rede social ficar querendo entender você, não. Não tem quem entenda você, não. É Jesus quem te entende. Abra o teu coração para Ele. Abre o teu coração para Ele. Se alguém está te fazendo mal, está sendo injusto para com você, não coloque lá nas redes sociais: porque tantas acusações, não sei o quê, mas verás, você vai ver que um dia eu vou vencer. Não vai adiantar nada. Recorra a Jesus em silêncio. Recorra a Cristo. Apele para Jesus. Apele para Jesus. E certamente Ele vai te dar uma resposta. Por que que tem momentos que você tem que apelar só para Jesus? Escute. Porque só Jesus é capaz de perdoar você. Há pessoas que até podem dizer: eu te perdoo, mas lá no fundo do coraçãozinho dela ou dele não tem nada de perdão. Alguns ficam até remoendo, mas eu achando que eu me esqueci. Eu esqueci não do que você falou. 1887. Eu estou lembrado, está aqui. Porque nós somos assim, irmãos. Nós somos assim. Tem ocasiões que só nos resta recorrer a Jesus Cristo, porque somente Ele é capaz de nos perdoar. Ele perdoa. Escute, tem coisas que a gente comete quando ninguém mais quer nos perdoar, quando somos rejeitados pela igreja, quando somos rejeitados pela família, do mundo. Jesus Cristo nos acolhe, porque Ele é perdoador, Ele perdoa. Amém, meus amados irmãos? Somente Jesus pode perdoar um coração arrependido de qualquer tipo de pecado. Isso aqui é duro. Por que é duro? Porque tem uns tipos de pecado que eu e você queremos esganar a pessoa. Não é verdade? Não, vamos ser sinceros, irmãos. Vamos ser sinceros. Tem uns crimes, tem uns pecados que quando a gente sabe que a gente é provado, é verdade, a pessoa cometeu aquele crime, cometeu aquele pecado, a vontade que a gente tem é de esganar a pessoa, até tirar-lhe a vida. Mas Jesus Cristo é o único que é capaz de perdoar um coração arrependido, seja lá de qual pecado for. Diferente de nós, não é, irmãos? É diferente. Jesus é diferente, irmãos. É por isso que todos os dias nós temos que lutar para sermos o mais parecido possível com Jesus Cristo. E enquanto a gente estiver nesse mundo, nós vamos estar nessa batalha constante para sermos mais parecidos com Jesus e menos parecidos com este mundo. Amém, meus queridos?